Sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e seja bem-vindo ao meu canal. Bem, chegámos finalmente à parte em que vais saber a diferença entre o pronome tu e o pronome você. E acredita que já não tenho dedos nas mãos para contar a quantidade de vezes que eu ouvi esta pergunta. Matilde, mas afinal, quando é que eu uso tu e quando é que eu uso você? Ou Matilde, eu ouvi dizer que falar você em Portugal é considerado rude. Então o que é que eu vou dizer quando precisar de falar de forma formal com alguém? estas dúvidas existenciais encaixaram-te que nem uma luva, aposto. É verdade! Bem, respira fundo, não te stresses, porque não é assim tão confuso como tu imaginas. E antes de passarmos ao vídeo de hoje, aproveita, deixa já o teu like, subscreve o canal ativando o sininho das notificações, não te custa nada e ajuda muito a ganhar visibilidade aqui na plataforma. Agora sim, bora lá. Primeiro vamos falar sobre o pronome tu. Este pronome é muito usado e é o que tu vais usar quando quiseres falar de forma informal. E vais usá-lo com os teus amigos ou qualquer pessoa próxima, como família. Podes também usar com colegas de trabalho ou pessoas que estejam mais ou menos na mesma posição que tu. Claro, normalmente também usamos com pessoas mais novas do que nós e as crianças estão incluídas aqui. Agora tu perguntas, posso falar tu para uma pessoa mais velha? Podes, desde que ela te dê o ok primeiro. E para isso há uma perguntinha-chave. Posso tratá-lo ou posso tratá-la por tu? E, normalmente, a resposta é sim. Tratá-lo vais usar para homens, tratá-la vais usar para mulheres. Também podes fazer a pergunta no plural, para deixares bem claro que a vontade de ser informal está dos dois lados. Podemos tratar-nos por tu? E, mais uma vez, a resposta normalmente é sempre sim. A dica mais importante que te posso dar é saber ler a situação. Independentemente da tua língua ou do teu país, é normalmente fácil perceber quando as pessoas estão disponíveis e estão abertas. Então, se prestares bem atenção, vais facilmente perceber com quem podes ou não podes ser informal. Vamos então agora passar ao pronome você. E este é o pronome para a linguagem formal. E com quem é que nós devemos ser formais? Com desconhecidos, pessoas que nos abordam ou pessoas que nós abordamos na rua, por exemplo, empregados de loja, empregados de café, funcionários do banco, etc. Podemos ser formais com os nossos chefes, se fizer sentido, e em geral pessoas mais velhas com quem não temos muita confiança ou que simplesmente não mostraram disponibilidade para teres uma conversa informal com. Como te disse, o mais importante é saber ler a situação. Até porque estas regras não são assim tão restritas e vão haver sempre exceções. Por isso, o importante é saber entender se as pessoas à tua volta estão disponíveis e perguntar. Agora, um pequeno detalhe sobre o pronome você e é aqui que surgem sempre todas as dúvidas. No entanto, e embora hoje em dia já seja mais comum ouvires os portugueses a falar você diretamente quando querem falar de forma formal com alguma pessoa, a verdade é que ainda há uma ideia antiga muito acentuada na sociedade de que falar você é falta de educação. E então, para jogares pelo seguro e evitares alguma situação menos agradável, eu vou-te mostrar como é que tu podes falar de forma formal sem falar você. E para isso temos 3 formas possíveis. A primeira, e a mais fácil na minha opinião e também a que eu uso mais, é simplesmente usar o verbo conjugado sem o pronome. Como tu sabes, nós temos uma conjugação especial para cada pronome, então se tu omitires o teu pronome, nós vamos sempre saber a quem é que te diriges ou com quem é que estás a falar. Exemplo, vamos imaginar que tu és uma funcionária de uma loja e queres pedir a uma cliente que espere um pouco. Então, nesta situação, vais falar de forma formal com a cliente. A conjugação de verbo para falar de forma formal é sempre a conjugação da terceira pessoa do singular. Ou seja, da mesma forma que dizes ele e ela. Nesta situação, vamos usar o verbo poder, que, seguindo a regra do padrão de conjugação, fica pode. Pode esperar um pouco, por favor?
Esta, na minha opinião, é a forma mais rápida de falar de forma formal e também a que tem menos chance de dar errado. A segunda forma eu aconselho usar para quando tens um grupo de pessoas e precisas de te dirigir apenas a uma, especificamente. Também podes usar esta segunda forma quando precisas de chamar a atenção de alguém de forma formal. Então aqui, para destacares aquela pessoa do grupo, vais ter que usar um honorífico, por exemplo. E o que é que são honoríficos? São estas palavrinhas como senhor, senhora, menino, menina. Estas duas últimas são para pessoas mais jovens. Ou então, se as pessoas tiverem profissões específicas e tu até sabes qual é a profissão, também podes usar a profissão da pessoa para chamares a atenção dela. Um polícia vai ser um senhor agente ou uma senhora agente, um professor ou uma professora, um doutor ou uma doutora, um diretor ou uma diretora, um chefe, se fizer sentido tratar o teu chefe por chefe, engenheiro ou engenheira, etc. Então, e pegando no mesmo exemplo que usámos no tópico anterior, vamos falar de forma formal com a pessoa, mas vamos usar o honorífico senhor. Senhor, pode esperar um pouco, por favor? Ou, por exemplo, no restaurante, quando precisas de chamar a atenção do empregado de mesa. Menina, desculpe, podia trazer uma conta, por favor? A terceira e última forma é usares o nome da pessoa como se estivesses a falar sobre ela com alguém. Sim, eu sei, é muito estranho, mas fazemos isto, é super comum, é uma das opções de forma formal que eu mais uso. E de todas as que te falei, é a que mostra que tens um pouco mais de intimidade com a pessoa, mas não tanta intimidade assim, ao ponto de falares de forma informal com essa pessoa. Exemplo, vamos imaginar que estás numa consulta com um médico e esta conversa normalmente é formal. Tu vais falar doutor para te dirigires ao médico, mas ele provavelmente vai usar o teu nome para se dirigir a ti. Então, a Matilde disse-me que tem dores no estômago. Sim? Enquanto estava a editar o vídeo, percebi-me de uma coisa e queria deixar aqui uma nota, que é, não é que o médico tenha intimidade connosco, pacientes, claro, mas nós usamos esta terceira opção de forma a mostrar que podemos estar mais confortáveis. Então, não é bem que temos mais intimidade, embora também possa ser, mas é mais na vertente em que podemos estar mais confortáveis ou sermos deixados mais confortáveis. Então, faz todo o sentido que o médico nos trate pelo nome para nos deixar mais confortáveis e assim nós também podemos fazê-lo com outras pessoas. Eu sei que parece estranho, mas para esta última opção tens mesmo de falar como se estivesses a falar sobre esta pessoa com alguém. Qualquer que seja a opção que tu escolhas, lembra-te que sempre que estás a falar de forma formal, vais usar a terceira pessoa do singular. É essa a conjugação que vais usar. Quando tens um grupo de pessoas e precisas de falar de forma formal com elas, só precisas de usar o pronome vocês e não tens de substituir por nada. Podes substituir por senhores ou senhoras, se fizer sentido, mas na maioria das vezes podes usar vocês sem qualquer problema. Chegámos ao final do vídeo de hoje. Como é que te sentes depois desta viagem, hein? Diz-me aqui em baixo nos comentários se ficaste mais esclarecido ou se ainda tens dúvidas e precisas que eu faça um outro vídeo a esclarecer melhor. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Mais uma vez, não te esqueças de dar like, comentar, partilhar com quem precisa, subscrever, ativando o sininho das notificações. Se quiseres apoiar o meu trabalho, deixo-te aqui em baixo na caixinha da descrição um link onde me podes fazer um donativo. Todos os donativos são bem recebidos e ajudam muito aqui nesta jornada do YouTube. Vou deixar também na caixinha da descrição o link para o meu Instagram para me poderes seguir lá. Beijinhos e até ao próximo!